acima de tudo, é enxergar os sinais de sofrimento, oferecer apoio sem julgamentos e romper o silêncio que ainda cerca a saúde mental. E é pensando nisso que a Associação Vida Melhor, em conjunto com a Igreja Batista Betel e a UBS do Ana Jacinta, trouxe nesta noite profissionais que irão tratar exclusivamente desses assuntos. Amém? Deixa eu pôr aqui, aí eu já chamo vocês. Pode pôr. Fica aí, eu vou contar uma história. Mike Amy tinha só 17 anos, um jovem cheio de talento, apaixonado por carro e conhecido por todos pelos sorrisos fáceis. Ele mesmo restaurou um Mustang de 68 e pintou de amarelo. Ele tinha um orgulho danado desse carro, cuidava dele como cuidava das pessoas. Por fora, tudo parecia tão perfeito, mas por dentro, ele carregava uma dor invisível, e que tinha se transformado num peso. E foi no dia 8 de setembro de 1994 que Mike deixou uma carta para seus pais, dizendo: eu amo vocês, não se culpem. Naquela noite, Mike resolve partir. No funeral, seus amigos criaram cartões e amarraram com um laço amarelo. E com a seguinte mensagem: se precisar, peça, ache. Um gesto honesto que acabou inspirando o movimento de Setembro Amarelo, impactando multidões pelo mundo. Pois é, décadas se passaram e os números continuam sendo alarmantes no Brasil. 32 pessoas partem por dia e é a quarta causa de morte entre os jovens. São vidas como a de Mark, pessoa com brilho que se perde no meio do caminho. E ainda hoje, muitos tratam isso como uma âncora de frescura, de drama, de mimimi. Olha só, depressão, ansiedade, ideação suicida não é uma questão de força de vontade, é uma questão de saúde e que deve ter tratamento sério e individualizado, porque o que serve para um serve para o outro. Precisamos falar mais sobre o CAPS, é o Centro de Atenção Psicossocial, terapias e redes de apoios reais, porque o silêncio protege, mas falar salva vidas. Setembro Amarelo não é só prevenção, ele é um chamado para cuidar da vida, a sua e de quem caminha ao seu lado. Cuide do que você sente, e se alguém perto de você der sinais de dor, não se afaste, ofereça escuta, presença e companhia. A vida é frágil demais para ser vivida em silêncio, e cada gesto seu pode fazer a diferença de alguém desistir ou recomeçar. Porque a cura, ela começa pela fala, e falar sobre isso pode salvar vidas, inclusive a sua. Se fez sentido, marque alguém, compartilhe, para que esse vídeo alcance mais e mais pessoas, e para dizer: você não está sozinho. Essa é uma realidade de todos os dias. 32, 38 pessoas morrem todos os dias em suicídio. E muitas vezes tem pessoas ao nosso lado gritando, pedindo socorro, e a gente não consegue ver. Sabe por quê? Porque a gente não conhece a fundo o que é uma depressão, o que é uma ansiedade, né? E por isso eu gostaria de convidar aqui na frente os profissionais que vieram esclarecer e tirar as nossas dúvidas nesse dia. Eu quero chamar a psiquiatra a doutora Flávia Ferrante Abou-Murad. Isso. Quero chamar os alunos do nono termo de psicologia da UNOeste. Luiz Guilherme Salatini de Souza, Kétherine da Silva Rocha, Marina Enéa Costa, Maria Vitória Kine Awanami e também o pastor Renato Mendonça. E aproveitando, né, as apresentações, eu quero agradecer em especial a doutora Cláudia Calvalese, que foi desde o começo que comprou essa ideia com a gente, trouxe a Flávia para estar aqui conosco nesta noite. Também ela é coordenadora da psiquiatria médica do Campus 1, né? E atende na UBS Dona Jacinta. Olha que bênção para nós. E também quero agradecer ao professor Yuri, que nos teve o prazer de trazer esses meninos aqui para estar falando um pouquinho também para a gente. A
Sandra, nossa companheira, gerente do posto Dona Jacinta. Muito obrigada, viu? Ela está de férias, mas ela fez questão de estar aqui hoje. E aí eu quero chamar a Flávia para começar a palestra dela. Boa noite. Eu sou a Flávia, sou médica, psiquiatra e fui convidada, estou aqui hoje com o meu coração aberto para falar de algo que toca a todos nós, está presente na vida de todos nós de forma direta ou indireta, que é a depressão, ou transtorno depressivo, nos termos médicos. O que é a depressão? É tristeza? A pessoa está triste, então ela tem depressão. Se fosse fácil, se fosse simples assim, talvez minha profissão nem existiria. Está triste, come um doce que passa. Não é assim. O transtorno depressivo é uma doença que deve ser compreendida e levada a sério, assim como uma doença dos rins, uma doença do coração. O cérebro é um órgão como qualquer outro do nosso corpo que adoece, assim como o pulmão adoece, assim como o osso quebra, a mente também adoece. E ela pode adoecer levando à depressão. O transtorno depressivo é o transtorno mental mais comum no consultório psiquiátrico no mundo todo. Eu tinha deixado uma cola de roteiro aqui, mas está tudo bem, vou na minha cabeça. O que causa depressão? A depressão é uma doença multifatorial. Isso na medicina significa que ela é uma doença complexa, cuja somatória de fatores fazem ela surgir. Existe a predisposição biológica, que envolve a genética, que envolve a química cerebral. Existem fatores sociais, como dificuldades financeiras, exposições que a pessoa sofre, fatores psicológicos, a exposição a estresse, a exposição a traumas. E a somatória disso pode levar a pessoa a ter um transtorno depressivo. Então, por que tem gente, que às vezes a gente olha uma pessoa famosa que aparentemente tem tudo e tem depressão? Às vezes é um componente biológico forte, presente. E o contrário também, Existem aquelas pessoas aquela pessoa que passa por diversas adversidades e não deprime. Se a gente olha e fala, nossa, essa pessoa é muito forte, Essa pessoa tem um fator, a proteção, que ela às vezes não tem a predisposição biológica. Esses genes relacionados à depressão não passam de geração em geração. Então não é assim, já que minha mãe e meu pai não teve, eu não vou ter. Às vezes alguém antes de você teve. É um gene muito silencioso que vai passando de famílias em famílias. E a depressão ela se apresenta de formas diferentes. Porque depende da área do cérebro que está cometida. Então, a depressão, o que acontece? Vamos falar de um jeito mais técnico para vocês entenderem. Nosso corpo todo é composto por células. No nosso cérebro, as células do nosso cérebro são chamadas de neurônios. E esses neurônios se comunicam através de substâncias químicas. Vocês já devem ter ouvido falar de dopamina, é uma dessas substâncias químicas. Serotonina, noradrenalina. Então a pessoa, todos nós temos essas substâncias na nossa cabeça. No cérebro da pessoa que está acometida pela depressão, há uma disfunção dessas substâncias. Então, a comunicação neural está deficiente, está problemática. A circuitaria cerebral da pessoa está adoecida. Então, por isso que apenas escutar uma música já não regula o humor dessa pessoa. Pode regular o humor de uma pessoa saudável. A pessoa saudável, ela tem a capacidade de transitar entre as emoções. Se acontece uma coisa triste, eu me entristeço. Vou no trabalho, sinto raiva. A tristeza, ela é uma velha companheira de caminhada do ser humano. Ela é um sentimento humano, igual ao nojo, igual a alegria, igual a raiva, a ansiedade. Todo mundo aqui conhece a tristeza.
Pessoas saudáveis são capazes de transitar entre as emoções. Então, o humor dela modula, isso o termo técnico é mesmo chamado de modulação do humor. A pessoa saudável pode modular bem o humor. A pessoa, quando há a deficiência, a função errada, né, a função cerebral está prejudicada, a pessoa já não consegue transitar. Ela não vai dar alegria para tristeza e ela volta para o basal em alguns dias, ou ela volta para o basal depois de encontrar os amigos. A pessoa fica sempre na polaridade mais baixa. Há um enrijecimento cerebral. Ela não consegue mais fazer essa modulação, porque as substâncias responsáveis por isso estão em deficiência, estão reduzidas. Então, a gente entendendo isso, a gente consegue entender por que não é só tristeza, né? E acontece também da pessoa estar cometida pela depressão e conseguir se distrair. Então, às vezes, mas fulano falou que está com depressão, mas estava ótimo ontem na quermesse. A pessoa consegue se distrair. Ela está na polaridade mais baixa do humor na maior parte do tempo. Você ficou com ela 3 horas por dia e você acha que ela está bem? A gente não sabe a dor que o outro carrega para o travesseiro, né? Tem segredo que só a cama daquela pessoa conhece. Então a gente tem que entender que essa modulação está prejudicada, essa química cerebral, é a neuroquímica do cérebro que está prejudicada, né? Além das causas, vamos pensar no tratamento da pessoa. Como que faz o tratamento da depressão? Então a pessoa tem a depressão e agora vamos fazer esse tratamento. Primeira coisa, né? O tratamento depende do quadro da pessoa, porque o pior de tudo, gente, que não é só a área cerebral que cuida das emoções que está adoecida. Então não é só a área das emoções. Nosso cérebro tem áreas, e a ciência é linda, que ela já identificou o que cada área faz. Essa área aqui atrás é responsável pela visão. Então, quando uma criança muito pequena bate essa cabeça muito forte, a visão é prejudicada. Se a criança muito pequena leva coice aqui, a visão é prejudicada. Se a criança pequena leva coice aqui, a capacidade dela de entender o mundo é prejudicada. Então, são áreas do nosso cérebro responsáveis por cada coisa. Não é só a química da área das emoções que adoece. A depressão é capaz de adoecer, ela leva ao adoecimento de outras áreas. Então, o que cada pessoa apresenta depende de como aquela mente adoeceu. Sim, a parte responsável pelas emoções está adoecida, mas além dela, a parte responsável pela motivação pode estar adoecida, a parte responsável pelo sono, pelo apetite, pela concentração. É por isso que tem uma variedade de sintomatologias. Cada pessoa apresenta o quadro de um jeito. Existe a química em comum, a base é a mesma, por isso que a doença é a mesma, mas as apresentações são diversas. E o tratamento é feito a partir do sintoma de cada pessoa, da gravidade de cada caso. Numa avaliação médica é feita a avaliação da gravidade. A gente avalia os critérios, a gente classifica aquela doença e não é uma classificação que sai da cabeça do médico. Eu acho que esse aqui está grave. Não acho nada. É sistematizado, é algo que a ciência já sistematizou. Então, a partir disso, é estabelecido o tratamento. Existem casos em que o tratamento é feito a partir de uma psicoterapia. O tratamento, a pessoa consegue se reabilitar só do médico, conversar com a família, mudar algumas coisas no dia a dia da pessoa. Às vezes a gente retira alguns gatilhos e aquilo já é o suficiente. Mas o que acontece é que esses casos são pequenos, são poucos, porque as pessoas costumam procurar o médico quando a coisa já se agravou. E a depressão é uma doença traiçoeira. Às vezes a pessoa vai levando, mas ela cresce, ela engrandece, ela se agrava. E muitas vezes a pessoa só chega no consultório quando a coisa já dominou a cena, já tem muitas áreas cerebrais acometidas. Então, assim, dificilmente no consultório médico
a gente não faz o tratamento medicamentoso. Graças a Deus, a conscientização está sendo maior. E é muito interessante isso, que os jovens percebem melhor, percebem mais que a coisa não está bem e procuram mais ajuda. Então, as pessoas mais jovens, a gente no consultório é mais fácil identificar o jovem e dar um tratamento sem uso de medicação, porque isso é possível sim. A Organização Mundial da Saúde já viu que existem casos de depressão que não precisam de remédio. Mas existem aqueles casos que só as medidas comportamentais não vão restabelecer a química cerebral. E aquela pessoa não consegue restabelecer o funcionamento daquele cérebro. O cérebro esqueceu como que é o funcionamento normal dele. Falta tanta motivação que é injusto da minha parte eu dizer, vai fazer uma atividade física que melhora. O raciocínio está tão prejudicado que a psicoterapia já não chega, não tem mais, não consegue agir. Porque a depressão, ela acomete a forma do pensamento da pessoa, acomete o pensamento. Inclusive, às vezes, tal pessoa tem depressão, mas ela não iria se suicidar. Não, essa pessoa ela não vai fazer isso. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça. A gente não sabe o risco da pessoa de suicidar, a gente nunca conhece. E eu vou explicar também de uma forma mais técnica para vocês. Uma das áreas que tende a estar alterada no nosso cérebro é chamada de córtex órbito-frontal. Essa parte do cérebro ela é responsável pela flexibilidade cognitiva e pela capacidade de encontrar alternativas. Então eu tenho um compromisso que eu vou dar um exemplo, né? Um compromisso, estava super ansiosa, fiz minhas orações, tomei banho, me vesti, estou indo animada, confiante, vai ser um bom negócio para mim. Estou no caminho, meu carro começa a falhar, eu até consigo encostar ele, mas o carro para de funcionar. Céus, meu mundo acabou, né? Eu estava com uma ideia, um planejamento e de repente, o que eu faço agora? Eu fico com raiva, me sinto frustrada, tenho vontade de chorar de raiva, mas em alguns minutos eu me recomponho, meu cérebro já é capaz de começar a pensar. Eu automaticamente, espontaneamente, começo a pensar em alternativas. Espera, o que eu posso fazer? Eu posso pedir carona para ir para o meu compromisso, eu posso pedir um Uber, eu posso sair correndo para tentar chegar a tempo, eu posso ligar para o meu marido para vir aqui consertar meu carro, eu posso avisar lá no lugar que eu vou atrasar e pedir para eles me esperarem, ou eu posso até faltar, né? A gente esquece também, a gente é muito, uma sociedade moderna muito rígida consigo. Aconteceu um imprevisto, as coisas fugiram do controle, as coisas podem fugir do nosso controle e agora eu vou ter que faltar. Todas essas possibilidades, elas são encontradas pelo meu córtex órbito-frontal saudável. E depois de encontrar essas possibilidades, ele avalia qual vai ser a melhor delas. Espera aí, Flávia, se você for correndo, dá tempo de chegar, mas você vai chegar suave, não vai pegar bem, melhor não. Se você pedir carona, mas a gente não sabe quem que vai te dar carona, aqui é um lugar meio perigoso, melhor não. Vou ligar para o meu marido, mas ele está num serviço importante lá na casa de não sei quem, vou atrapalhar o serviço dele, deixa ele fazer o serviço dele lá, melhor não. Bom, posso pedir um Uber, vou pedir um Uber. Abro o aplicativo, não tem carro disponível, vai demorar, vou me atrasar de qualquer jeito. Melhor não. Bem, Flávia, você vai faltar, você vai se frustrar, vou ficar brava, mas a melhor solução agora é faltar, não encontrei outra solução. Decidi faltar do meu compromisso, pego meu celular para pelo menos avisar lá que eu não vou chegar. E na hora que eu pego meu celular, para minha sorte, a pessoa do meu compromisso falou: ô Flávia, o sistema caiu aqui e a gente vai ter que remarcar o nosso encontro para daqui uma hora. Tudo bem por você? Então eu que já tinha desistido de tudo, cancelado, agora eu me refaço e falo: não, tudo bem, por mim tudo bem, agora então dá tempo de eu chamar meu Uber e ir.
Vocês percebem que eu tive que mudar de planos, avaliar e mudar de planos? Isso parece simples, gente, mas é uma capacidade cognitiva muito sofisticada do ser humano. É algo muito delicado que nós fazemos toda hora, o dia inteiro, né? Eu vou escolher uma roupa, mas ela está suja, eu vou escolher outra roupa o tempo todo. Essa área cerebral, ela está hipofuncionante na cabeça da pessoa com depressão. Ela está, inclusive, reduzida, ela reduz, ela atrofia. A pessoa perde a capacidade de ter a flexibilidade de cognição. Então, a pessoa não vê que tem uma luz lá no fundo do túnel. Ela só vê o túnel, só vê o túnel. Ela não vê que dá para mudar de emprego, que ela é nova, que tem um pai, não tem isso. Ela não consegue. O cérebro dela não consegue. Mesma coisa de você falar para alguém que está com o pé quebrado e bota o pé no chão e sai andando. Não dá, o pé quebrou, o pé não consegue pôr no chão, está quebrado. Aquele cérebro está adoecido. Não, o córtex, o árbitro frontal não está funcionando. A única saída é tirar a própria vida. Não tem outro jeito. Ai, não, mas você pode fazer isso, você pode recomeçar. Não tem como. O único jeito é não existir. Olha o tamanho do meu problema, olha o tamanho da minha dor. Então a gente nunca pode subestimar um quadro depressivo, um episódio depressivo, porque a gente não sabe como que está a saúde daquele cérebro, quanto aquilo está cometido. Existe depressão, casos de depressão, que a pessoa está muito triste e chora muito. Existem casos de depressão, e isso é mais frequente nos homens, que a pessoa está irritada, impaciente. O homem não consegue lidar bem com a emoção e transforma isso em irritabilidade, impaciência, dá coisa em todo mundo, perde as estribeiras mais facilidade. Existe a depressão que é chamada de depressão sorridente. A pessoa, ela é capaz de manter as atividades do dia a dia. Ela trabalha, ela vai no aniversário, parece que está tudo bem. Mas lá dentro há uma angústia que eu não sei nem colocar em palavras. Há um vazio, uma indiferença, há um aperto que a gente não entende. E a gente tem que sair do pedestal, se desfazer da arrogância que faz a gente achar que o mundo é aquilo que a gente vê. Né? Cada pessoa vivencia essa vida de um jeito, cada um de nós está em um momento, enfrentando problemas diferentes ou problemas iguais, mas de formas diferentes, com uma carga genética diferente. Cada um aqui teve uma infância, cada um aqui recebeu uma carga genética do vô, não é culpa de ninguém. Então a gente não entende, não é para entender o outro, a gente tem que acolher, a gente tem que estar junto, estamos todos juntos. É uma doença que deve ser vista, compreendida e tratada. Então, o tratamento, a partir de uma avaliação médica, é estabelecido o tratamento. A gente vai fazer assim, ou a gente vai fazer assado. Remédios, quando a pessoa está se afogando, eu vou ensinar o cara a nadar, eu jogo uma boia. Filho, sai daí dessa água que você vai se afogar aí. A medicação faz isso. Eu jogo a boia pro cara. Toma esse remédio, confia em mim. Eu sou a médica. Toma a medicação. Depois, quando as coisas se acalmarem, a gente restabelece, a gente vai aos poucos fazendo algumas mudanças. É a hora que entra o psicólogo. Uma psicoterapia faz toda a diferença. Remédio sozinho é mais difícil. Então, a medicação, mudanças no estilo de vida. Então, é por isso que é importante a gente conscientizar a família. Não há um caso de depressão no meu consultório que eu não converso com a família. Como que eu vou tratar aquela pessoa se ela está num ambiente que ninguém está entendendo o que está acontecendo? É importante as pessoas, a família, o núcleo mais próximo, entender o que está acontecendo, ajudar, fazer as adaptações necessárias. Vamos ter que investir, porque é a vida daquela pessoa que está contando. E não é só no sentido literal da pessoa tirar a própria vida.
Porque pode ser que ela não tire a própria vida, mas ela morreu por dentro, aquele famoso morrer por dentro. Parou de fazer o que gosta, então era uma moça que dançava, parou de dançar, gostava de cantar na igreja, parou de cantar, gostava de cozinhar, agora ela come qualquer coisa, tá viva, mas como que ela está por dentro? Como está aquele coração, né? O tratamento, o tempo do tratamento varia de pessoa para pessoa, varia, é feita uma avaliação muito criteriosa. E quando a pessoa melhora, o tratamento não acaba aí. Isso é um grande erro que as pessoas cometem, né? Tratei, melhorei, parei. Não é assim. O transtorno depressivo precisa de um tempo para o cérebro se reconstituir. Uso de novo o exemplo do pé quebrado, que eu trinquei o osso do pé, usei a botinha, tirei a botinha e vou correr a São Silvestre. Tirei a botinha, o que o ortopedista fala vai pondo o pé no chão aos poucos, mas deixa erguido a maior parte do tempo. Agora vai pondo peso no pé, mas usa mais a outra perna. Agora vai fazer uma fisioterapia, começa a caminhar, depois você pensa. Então o transtorno depressivo é a mesma coisa. Tratou, melhorou, a gente vai continuar o tratamento, precisa continuar acompanhando. E muitas vezes a gente temos recursos assim psíquicos que faz às vezes a gente não querer ver que a gente ainda não está bem. A gente mente para nós mesmos, a gente tem essa habilidade de mentir para si mesmo. Por isso que é importante estar com um profissional. O olhar da pessoa que está do outro lado da mesa é o outro. O olhar do profissional, do psicoterapeuta, do psiquiatra. A pessoa pode falar que ela está bem, mas a gente consegue identificar. Isso aqui não está legal. Às vezes é algo que a pessoa nem sabe que faz parte da depressão, mas para nós acaba que fica mais claro. Não é que ela está desanimada, não é que está calor, é a depressão mesmo, que ainda está ali. Melhorou, mas ainda tem coisa para melhorar. A escolha do medicamento é feita a partir dos sintomas que a pessoa apresenta e cada um responde de um jeito. Por isso que o antidepressivo que o vizinho toma não é o antidepressivo que vai ser indicado para você às vezes, ou não é o antidepressivo que vai fazer efeito. A gente precisa mexer nas doses muitas vezes, associar mais de um remédio, tomar um, tomar dois, trocar, mas não pode desistir. Existe tratamento para depressão, existem inclusive recursos mais para transtorno depressivo resistente, existem outros recursos, outros tipos de medicamentos, medicações intranasais, estimulação magnética, que são reservados para casos muito graves e que não respondeu a nada, que são poucos, para falar para vocês bem a verdade. Boa parte responde aos antidepressivos, às medidas comportamentais. E a depressão está aumentando, né? Eu já ouvi muito essa pergunta: será que está aumentando a depressão? O que vocês acham? Faz assim ou não com a cabeça, só para eu... Sim. Sim. Não. Sim. Depressão sempre existiu, gente. Depressão sempre existiu. Mudou a nossa capacidade de identificá-la. A ciência evoluiu. Com a graça de Deus, a ciência evoluiu. Hoje nós somos capazes de identificar e de falar da depressão. Vocês imaginam que há menos de 30 anos atrás, qualquer transtorno depressivo, qualquer transtorno psiquiátrico era visto como loucura. As pessoas eram chamadas de loucas. Ela é louca porque ela tentou se matar. Então, a nossa capacidade de identificar o transtorno depressivo é melhor. E isso faz, em partes, a gente achar que o transtorno depressivo está aumentando. E eu lembrei de uma situação agora que eu vivenciei no HR, no hospital. Tinha um quadro de depressão muito grave. É um tipo de depressão, né? Ela é muito apática. A pessoa expressava pouco as emoções dela, falava pouco e se mexia pouco. É um subtipo de depressão. Não se mexe muito, não fala, é um olhar vazio. Inclusive ela internou no HR porque a gente teve que excluir que não fosse uma doença mais grave, uma doença autoimune, um tumor. Não era nada, era uma visita da avó dela. Uma senhora forte, gente, mas
forte que todo mundo aqui junto. 96 anos a avó tinha. Foi visitar a neta e no fim do encontro eu fui conversar com ela. E ela compartilhou comigo um insight que ela teve. Ela falou assim para mim: doutora, a minha mãe teve isso. E eu lembro que eu era mocinha, eu ia na beira da cama da minha mãe e perguntava: mãe, mas onde que dói? E a minha mãe dizia: é a alma, filha, que dói. E doutora, é o mesmo olhar, é o mesmo olhar. E ela repetia para mim: doutora, é o mesmo olhar, é o mesmo olhar, é o mesmo olhar. Então, aos 96 anos, ela assimilou que lá em 1930 a mãe dela tinha tido um quadro depressivo. Passou pela família falando o quê? Doente, né? Adoeceu. O acesso à saúde é uma coisa nova no país. O nosso país era um país rural até 1970. O povo era da roça. Que acesso que tinha? Você acha que essa mulher passou em médico? Não passou. Ela ficou doente. Adoeceu. Ficou lá na cama. E aos 96 anos eu vi, de certa forma, uma clareza nos olhos dessa senhora de entender finalmente que a mãe dela, em 1930, teve um quadro depressivo. Só para encerrar essa história, a neta dela está bem hoje, viu? Ela está bem. Continua acompanhando com a HR e vai fazer consultas a cada 3 meses. A ideia é ir passando a cada 6 meses, a cada 1 ano. E a gente vai reduzindo e vai modulando o tratamento dela daqui para frente. Mas ela é uma pessoa que voltou a se movimentar, inclusive uma pessoa que gosta de dançar e voltou a fazer aulas de dança. Então, você imagina a gente devolver para a pessoa a alegria dela de poder dançar, né? Uma pessoa mais velha já, mas é uma pessoa que dança. Então, assim, e se você aqui se identifica com o que eu falo, eu estou dizendo que existem muitas apresentações do transtorno depressivo, mas existem alguns sintomas que estão mais prevalentes. Quais são eles? A tristeza, na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo. Não é o tempo todo, é na maior parte do tempo. Não é todo dia, é na maior parte dos dias. Tristeza. Perda de prazer em atividades que antes eram satisfatórias. Eu adorava tocar violão, mas eu nem relo mais no violão. Ou eu toco e não sinto mais aquela coisa que eu gostava. O jardim que eu gostava de fazer, puro matagal. As coisas que antes eu gostava de dar comida pro meu cachorro, ficava olhando ele comer. Agora é um saco ir lá pôr a comida pro cachorro. Joga ração, come aí, bichinho. Perder prazer, coisas que antes eram coisas legais do dia a dia. Diminuição da concentração. Perder a capacidade de concentração. Tô meio aéreo, esqueci, a panela ligada e tudo. A concentração ela é prejudicada pela depressão. Sentimento de culpabilidade. A pessoa que tem a depressão, ela tem um pensamento tão rígido, perde a flexibilidade cognitiva, como eu falei para vocês, e ela atribui tudo a ela. É um pensamento tão... Não é sua culpa que isso aconteceu. Mas eu devia ter feito diferente. Atrasou a reunião na igreja porque eu atrasei, porque eu cheguei... Não, a reunião na igreja podia ter começado sem, né? Mas a pessoa perde essa capacidade, ela se culpa por muita coisa. É uma culpabilidade excessiva. É um sentimento de inutilidade excessivo, né? Inclusive, voltando a falar da culpa, existe muito... Eu escuto muito assim... Eu só dou trabalho para minha família. Eu só dou trabalho para os meus amigos. A pessoa se sente um peso. Quando uma pessoa saudável, ela é capaz de entender que quando a gente ama, a gente cuida. A gente está todo mundo junto. É meu colega da igreja, é meu amigo do trabalho. A gente se doa para que a gente gosta. A pessoa que tem a depressão, ela tem uma rigidez de pensamento. Ela se sente um peso por alguém levantar para pegar um copo d'água para ela. Eu dou muito trabalho para os meus amigos. Nossa, eu dou muito trabalho para os amigos.
Então, isso também é um sintoma. Alteração do sono e do apetite, seja para mais ou para menos. Eu tinha um padrão de fome, agora eu como menos, ou agora eu como mais. Eu tinha um padrão de sono, agora eu tenho muito sono, ou agora eu não consigo dormir. E pensamentos de morte. Existe, até um pouco de tabu assim, mas o ser humano eventualmente pensa na morte, nós pensamos na morte. Mas é diferente o pensamento de morte da pessoa que está com depressão. E esse pensamento de morte não é no sentido de questionar. A gente questiona a vida, questiona a morte, o que será que tem, como será que é. A pessoa no transtorno depressivo, ela tem um pensamento de morte no sentido de seria melhor não existir. Nossa, e se eu morresse? E se eu não existisse? E esse pensamento vai até ao ponto da pessoa imaginar coisas, formas de tirar a própria vida. Pensamentos do tipo, eu vou me matar amanhã. Então, o pensamento de morte, a gente tem que estar atento, né? Se nós estamos tendo esse tipo de pensamento, ou se alguém próximo de nós está tendo esse tipo de pensamento, compartilhando com a gente esse tipo de ideia. Então, se alguém aqui se identifica com esses sintomas, talvez você esteja precisando de ajuda. Eu oriento você a procurar ajuda médica, atendimento médico. Pode ser um médico, pode ser na UBS, no postinho, um clínico geral. Se for possível, marcar uma consulta com um psiquiatra. Não significa que você vai sair de lá com um diagnóstico, né? Pode ser que não. O psiquiatra, o médico pode simplesmente olhar para o seu rosto e te explicar que o que você está passando é um transtorno de adaptação. Você está entristecido porque seu cachorro morreu. Ele vai te ajudar a entender a condição e juntos vocês vão identificar se trata-se de uma doença ou não. Mas é preciso passar por uma avaliação, né? Se você conhece alguém que compartilha com você esses sintomas, ou se você está aí e está lembrando de alguém que talvez tenha algo, né, alguém próximo, parece que aquela pessoa tem aquilo, o que faz? O que a gente faz? Qual é o nosso papel? Né? Ajudar, mas como que ajuda? A primeira coisa é acolher, não julgar, né? O sofrimento do outro não cabe na sua régua. A gente não tem que tentar enxergar sob a ótica do outro. Isso é bonito, né? Vou tentar enxergar do jeito que o outro enxerga, mas a empatia não é isso. A empatia eu não enxergo do seu jeito, mas eu estou aqui. Estou aqui. Às vezes só estar presente, só escutar já é o suficiente. Já faz aquela pessoa entender que ela não está sozinha. Às vezes a pessoa precisa compartilhar, falar cura. Eu gostei que no vídeo que foi projetado, houve uma fala assim, o silêncio tem uma ação, mas é a fala que cura. E se você pode comentar com essa pessoa que dividiu com você um pensamento de morte, sintomas depressivos, você pode comentar com ela sobre o Centro de Valorização da Vida. O CVV é uma medida que existe no Brasil, o número é 188. Eles atendem 20, são voluntários, psicólogos ou pessoas, inclusive leigas, que se voluntarizam. Porque diante de uma crise suicida, uma das coisas que a gente pode fazer é distrair a pessoa. Isso é eficaz, a ciência mostra. Existe uma redução de 30% da chance da pessoa se suicidar, mesmo que o pensamento esteja consolidado. E além disso, fazer as orientações, né? Então o CVV, ele é eficaz. Então a gente precisa divulgar o CVV. Tá insuportável, tá aí dentro do teu pensamento? Me liga, fala comigo, eu sou sua amiga, eu sou sua colega de trabalho, eu sou sua irmã, eu sou sua colega da igreja, pode me ligar. Ou então, existe o CVV também, 188, liga para lá, eles vão orientar. Se no caso alguém veio com um pensamento, uma ideia explícita de que quer se suicidar hoje, amanhã, eu preciso ir com essa pessoa no pronto-socorro. A gente não pode achar da boca para fora. Quem vai fazer uma avaliação é quem é formado nisso, é um médico.
Mas o que eu preciso fazer é levar essa pessoa no pronto-socorro, é ligar para o SAMU para vir buscar a gente, né? Então, agir. E como que a gente... O Setembro Amarelo fala da prevenção, né? Então, o Setembro Amarelo educa a população sobre o que é a depressão, o que a gente faz diante da depressão, como que a gente identifica. A gente fala de saúde mental e a gente fala da prevenção do suicídio. A prevenção ativa, pontual, no momento da crise suicida, que é levar a pessoa no médico, cuidar daquela pessoa no sentido de estar ali, não deixar sozinha a pessoa que está com pensamento de morte, não deixar sozinha, ficar 24 horas junto com aquela pessoa. E a prevenção de forma mais secundária, que é prevenir que a doença mental surja. Como que a gente previne isso? A gente sabe que tem bagagem genética, mas o estilo de vida moderno, ele é um fator de risco para a depressão. Olha a vida que a gente leva, cheia de cobrança, necessidade de produção, cheia de comparações, cheia de informações que nem são úteis para nós, só enche a nossa cabeça de preocupação. O excesso de telas, a vida corrida, tudo isso gera um adoecimento psíquico, isso vai pondo a nossa mente à prova o tempo todo. E as privações também. Nós estamos privados de contato interpessoal, nós estamos privados de lazer, nós temos menos tempo de sono, nós temos menos tempo de lazer, menos tempo de ócio. E esse tempo, essas ferramentas, o menos contato com a natureza, tudo isso são ferramentas que o nosso cérebro utilizaria para se autorregular. O sono, o lazer, o ócio mesmo, o não ter nada para fazer. Eu já não tenho nada para fazer, vou ficar de bobeira. Pega um livro, velho, que vai em casa, vai andar descalço e ficar com a cabeça vazia. Quem que fica aqui? Quem que aqui descansa no domingo e não faz nada e fica de bobeira? É difícil, a gente está sempre com alguma coisa na cabeça. E o celular, a gente precisa desapegar do celular, a gente precisa saber falar não para informações que poluem a nossa mente. Isso tudo é assim que a gente previne de adoecer. Então, a gente levar uma vida corrida, nem tudo dá para mudar, né? No meu trabalho eu não consigo mudar o fato de que eu dou plantão de 12 horas. Isso não dá para mudar. Mas o que dá para mudar? Nas outras 12 horas eu posso mudar a minha vida, né? Ou durante o meu plantão eu posso falar para mim mesma, nos intervalos, eu não vou pegar no celular, eu não vou ficar vendo bobeira no WhatsApp, no Instagram, não sei o que lá. E são assuntos muito interessantes, né? Eu adoro ver coisa de outros países, de viagem, e aí o Instagram sabe, ele fica lá me mostrando, em Tóquio tem não sei o quê. Mas pra quê? O que eu vou fazer com isso? Eu vou para Tóquio hoje? Não vou. Então é saber falar não, até para coisas que são gostosas, né? É saber, a gente precisa se cuidar, senão a gente está segurando a bomba e está esperando ela explodir na nossa mão. E ela vai explodir. Então a gente tem que ter essa sabedoria de cuidar da própria saúde mental, de saber se policiar, de restabelecer a conexão com a condição humana, desconectar das redes e restabelecer a conexão humana. Ler um livro, pensar nos seus próprios sentimentos, encontrar a família. Tenho certeza que você tem um amigo que você não vê há muito tempo e que mora aqui em Prudente. Mora aqui em Prudente, você não encontra há muito tempo. As conexões sociais, ter um vínculo, ter rede de apoio, tudo isso faz parte da forma de prevenir que a nossa mente adoeça. A mente é um órgão como qualquer outro. Ela pode adoecer também. E um tabu que eu quero quebrar com vocês: antidepressivo não vicia, tá? Antidepressivo não vicia, antidepressivo não vicia. Existem medicações que viciam, cerveja vicia, tabaco vicia, vicia. Viciar na ciência é escravizar. Existe um mecanismo de vício no nosso cérebro que já é muito bem conhecido. O que vicia é aquilo que escraviza a pessoa, faz ela procurar cada vez mais, ela não conseguir ficar sem. Antidepressivo não vicia. Tratamento de depressão não vicia, não precisa ter medo, né? Tem muita gente que tem medo desses medicamentos. Esses medicamentos, eles não são capazes de te viciar.
é feito um tratamento e assim, de forma gradual, a medicação é retirada. Então, procure ajuda se você estiver passando por uma dificuldade e dê a mão também para a pessoa do seu lado que pode estar precisando. Obrigada.